de Narciso. O reflexo que a sociedade precisa. Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Geria e Marco Paulette. It's your thing. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Espelho Narciso. Depois do compacto informativo, cá estamos nós, à segunda-feira, eu, Nuno Pires, Rafael Videira, Marco Paulette e Carlos Geria. Rafael, o que é que se passa? Ele não tem cenas. Nada, está tudo bem. Ele não tem cenas. Está tudo bem? Não, eu estou a usar fones, como pediste, mas os fones não funcionam. Olha, como assim? Então, tu tens outros fones à tua frente. Sim, mas estes estão nojentos. Cuidado. Que saiba, Meu Deus. Nunca cagaste numa estação de serviço? Nunca na vida. Nunca. Então tens algum problema? Não, tu é que tens, provavelmente clamídia ou qualquer coisa assim já. Clamídia, mas apanhas clamídia numa estação? O que é clamídia? Explica-me lá. Vai à net. Porquê? Ficas Não, com não... um corrimento do pênis? Primeiro, porque não sou teu médico. É E segundo, porque também não sei. Só sei que ficas com muitas borbulhas. Mas não é aquele farelo no pitor. Isso é pedra. Não. Isso é outra coisa. Pessoal, vamos parar com essas merdas. Bom. Se é para sermos eloquentes, não, por quem sois? Vamos tentar fazer um episódio em que não falamos de escatologia. Sim. Pode ser um bocado difícil, podemos entrar um bocadinho, mas não ser tão específico. Sabes que isto está-nos no sangue, o cocó, não é? Sim. Então. O que é que eu ia dizer? Ok. Estes não funcionam, não é mesmo? Funcionam. Tens que por aí. Tens que encarar aí o... Eu acho que já não... Eu acho que há muitos humoristas que têm esse problema em deixar de dizer a palavra sífilis ou clamídia. Acho que não... para mim não vende, eu não consumo. Sabes que tiveram de substituir a SIDA, não é? Pois. Estava muito batida. Mas parem, se calhar, com a cena das doenças, sim. Acho que, sim. Nem câncer, nem nada. O câncer já está batido. Agora pode dizer AIDS, não é? AIDS. Voltamos à SIDA, mas com pronúncia português do Brasil. Está bem. Acho que não... Porquê é que eles usam estrangeirismos no Brasil? Estão perto dos Estados Unidos. AIDS. Sim, eles têm muitas palavras que são completamente adaptadas do inglês para o Brasil. Mas a palavra que mais gosto de ouvir com sotaque brasileiro é Instagram, que eles dizem Instagram. É sério? Instagram. Está fixe. Você tem Instagram? Não, tenho Instagram. Tá. Pronto. Mas eu acho que todos os brasileiros têm a mania que sabem falar inglês. Como assim? Isso foi a cena mais idiota que eu ia. Eu também acho que sim. Mas eu estou-me a rir porque concordo. É ridículo o que ele está a dizer, mas concordo. Eu já apanhei alguns brasileiros que a meio começam a falar inglês. Tipo, até mesmo connosco, com os portugueses, eles acham que têm que falar inglês, que nós não vamos perceber. E eles acham que têm uma facilidade, como estão ali junto aos Estados Unidos, que é muito fácil para eles. Tem só uma catrafada de países de língua espanhola. Eles acham que são americanos. São americanos, mas... da América do Sul. Em princípio são. E então eles acham que inglês é quase como se fosse a língua deles. É o espanhol deles, É o espanhol deles. Sabes que inglês é cool. Mas vocês não notam isso? Já alguns brasileiros que estão a falar e depois que preferem falar, eu vou falar inglês. Mas olha que também há muito puto português. Os portugueses também fazem figurinhas muito tristes. Ia dizer agora isso mesmo, os miúdos hoje em dia também falam meio português, meio inglês. Aliás, acho que já falei nisto, um gajo da rádio a entrevistar um youtuber e o youtuber estava a falar bem português e o gajo é que estava a dizer... Estava a dizer cenas de what inglês. the fuck, man. E nem era isso. What the fucks. Tipo, can't believe it, man. I can't believe it. Can't believe it, man. Can't believe it. Can't believe it, man. Esse tipo de coisas. É um humorinho mas style, pelo visto a culpa será também de Adora a Exploradora, que eu no outro dia estava a ver bonecada. E não é só ela, há vários em que os desenhos animais falam em português e depois volta e meia dizem uma outra expressão em inglês. Isto, obviamente. Sim. Mas isso é para ensinar. É para ensinar. Mas o problema agora. É que depois as mulheres não deixam de falar assim. Originalmente a Dora era em português. Tinha as expressões
eram em português. Eles depois é que fizeram essa coisa. Não, porque agora temos que começar a ensinar inglês aos miúdos mais novos. Porque agora nos Estados Unidos tem muito esse objetivo de ensinar inglês e espanhol, acho eu. O que é isto? Só que cá em Portugal. Isto é um livro. Onde é a biblioteca? Onde é a biblioteca? The book is on the table. The shoes are under the table. Exatamente. Very well. Adora como é que ela faz. Tipo, dá a expressão novamente em inglês? Dá as duas. E repete 3 vezes às vezes. E mostra a imagem do objeto. Então é mesmo num sentido educativo. Não é? Mas depois os miúdos veem aquilo e pensam que é assim, olha, vou buscar o livro à store. Ok. Fazer um unboxing. Não acho que seja assim. O que eu gostava de saber é se há alguma loja, alguma escola de inglês que quando está a explicar como é que deves ler as coisas quando tem um TH e um I, se eles dizem assim, olha, tens que ler isso como se fosse um S, não é? I think. You think? I think. Será que há alguma escola que explica isto assim? Eu ainda não percebi. Todas. Há muito jogador da bola que foi a essa escola. I think. Olha, a melhor maneira de tu lês isto, que é para aprenderes melhor a ler, é ler como se fosse um S. Think. É think. Eles percebem logo. I think I'm so lonely here. Mas isso é um problema só português ou existem mais povos que falam? Pelo amor de Deus, vocês nunca ouviram espanhóis a falar inglês também. Agora vamos já escutar o DOS. O DOS. O DOS. O DOS, pois, ok. Não é YouTube, é o DOS. Vamos traduzir tudo. Mas os espanhóis, eles normalmente não falam muito inglês. Eles ladram. Sim, acho que essa também é a conversa que devemos evitar, até porque toda a gente diz isso, toda a gente fala sobre isso, que é os espanhóis e os franceses querem evitar o inglês. Pronto, ok. Deixa-o estar. Deixa-o estar. É como em tudo, estamos a generalizar. Obviamente que há espanhóis que falam muito bem inglês e franceses também, mas culturalmente não têm esse hábito de falar inglês porque eles lá traduzem os filmes. Pronto. Exato, fazem dublagem. Isto, agora vinha aquele gajo, aquele gajo que não arruma o tabuleiro no restaurante, alegando que assim estás a tirar o trabalho aos gajos que lá estão. Sim. Então, deve haver espanhóis que dizem, pá, continuem a traduzir tudo, porque se nós começamos a aprender inglês, tira-se o emprego. Os tradutores começam a perder o emprego, pá. É miquetação. É isso, deve ser com base nessa afirmação. Por isso é que eu mando o lixo para a rua, senão os jovens nos ficam aí com o carne. Claro. Tem emprego, pá. Tem emprego, então. Qualquer dia também não o apanham porque depois dos outros também têm emprego. O que é que as gaivotas comem, não é? Lá está. E as pombas? E as pombitas que pá, os pombos. Eu acho que os pombos. As pessoas olham assim com um bocado de repúdio para os pombos. Eu nunca olhei com. Mas eu acho que eles são assim uns grandes bosses. Eu olho. Eles já borraram muitas vezes a roupa, esses trabalhões. A roupa? Mas tu vives aonde? Opa, há pouco tempo eu estava a sair do carro, estás a ver? Estava uma série deles num poste. Todos a borrar. E de repente ouvi o barulho deles. Exatamente. E olho por mim abaixo e estava todo borrado. Eu disse, mas que é esta? Mas ficaste lá muito tempo? Não, pá, foi só eles parece que fizeram de propósito. Viram-me a sair do carro, mas não me arranjava. Tu não trazias isso já de casa? Não, pá, eu acho que não. Eu quero crer que não. Se não tens a certeza, estás caladinho. Não, foram eles. Pá. Eu as pombas, eu suporto bem. Agora as andorinhas, essas putas, porque elas depois constroem, porque elas fazem os ninhos nos cantos do telhado e deixam lá tudo. Aquilo é tipo aqueles senhores assim que montam tendas. Nos festivais. Não. Outros senhores que vendem roupa e outros artigos. Sim, e cestas de verga. E tem um sentido de família muito unido. Montam as coisas e depois deixam-nas lá quando vão embora. Estás a ver? Porque é um compromisso. E para mim as andorinhas são assim, é isso. Montam lá os ninhos delas no telhado, depois põem-se a andar para outro país. Não, que agora aqui já não está bom tempo para a gente. E ficam aí vão elas. Mas há um ditado chinês. Sem ter onde dormir. Há um ditado chinês que diz que dá sorte as andorinhas fazerem um ninho na tua casa, por isso. Uma sorte do caralho. Opa, então, olha, eu não sei nem que elas andam, mas eu tenho muito ninho e não tenho sorte nenhuma, pá. Por isso é que eu dizia, quando o meu pai andava lá com um pau a mandá-los abaixo, e não faças isso, não deixamos ter sorte. E deixou?
E ele olhou para ti e pensou... E eu deixei de ter sorte porque levei um palmadão à conta disso. Ele olhou para ti e pensou, nunca tive sorte, e continua a esgalhar o... Por falar em palmadão, vocês viram o Jorge Jesus a levar aquela bordoada daquele queijo da serra que estava lá? Não. É lá um árabe, não sei se ele é o príncipe. Eu acho que ele é ministro do tipo do desporto. Ah, é? Mas ele levou uma chapada? Deu-lhe assim um palmadão nas costas. Estava lá um gajo todo engravatado. Foi contratado, só para vocês perceberem o contexto. Foi lá para o Al-Ali ou o Al-Hilal. E aquilo estava a dar as imagens do gajo a assinar o contrato. Aqueles vídeos que eles fazem aqui a falar. Para promover. O Jesus só se ria porque ele não estava a perceber nada do que eles estavam a dizer. Então ele não sabe inglês, assumidamente. Ele já próprio assumiu isso. Paras de mentir, Nuno. Então está o Jesus a rir-se. E está lá o gajo, então, como é que se chama aquele fato que ele tem? Uma túnica branca, com um pipozão assim grandalhão, cheio de petróleo, e com uma toalha de piquenique na cabeça. E está um outro gajo todo engravatado também. Estão a falar os dois e a rirem-se. E o Jesus também sempre a concordar. Pá, do nada, esse man que está com o avental branco manda-lhe um safanão nas costas. Então, e o Jesus só diz: strong, you're very strong. O Jesus fica assim, tipo aquela dança de Mitran, assim, tal. A descomprimir. Palmadão nas costas, já não me sento amanhã. Mas, a sério, vocês não viram? Não vi, não. Acho então, o Jesus estar a concordar com tudo eles a dizerem vamos cortar-lhe a cabeça. Tudo. Não ganhas o campeonato que a gente acho uma estupidez. Os gajos começam a falar tal. Depois o outro gajo fala um bocadinho inglês e dá-lhe um palmadão, bumba, e o gajo não há ali ninguém que esteja ali a traduzir. Então, tu fazes um contrato daqueles e não... Vejam aí. O gajo tem o pior nome no pior sítio. Vejam, olha ali. Olha o gajo, olha ali, opa, então e o gajo... Ganda bujarda, olha ele. Campeão, é? Ele para ele nem se mexe, o Jesus, olha para ele. Aquilo foi uma aposta, olha, 10 euros já uma chapada nas costas. Não, isto aqui que me pareceu foi o gajo. Epá, peraí. Opa, e o gajo entrou lá, vamos ao cochete, partimos aquilo tudo. Parece que ele está a contar. João, nas costas? Espera aí que eu já te conto. Olha lá o gajo da túnica, olha para ele. Este gajo. Deixa-te andar. E o Jesus só se ri, olha, parece uma estátua. Olha para ele. Eu não sei o que é que ele está a dizer. Pois. Certo. Não, concordo. O que é que ele está a dizer? A tu sei lá. A carita dele. É agora que ele leva um safanão, queres ver? Olha ele a levar um safanão. Tu aqui, a gente chega a roupa ao pelo. Então. Isso acho que é agora. BUM! É que ele virou-se do nada. Mas dizia ontem o Tony, que foi jogador da bola do Benfica, que quando viu essas imagens, que esse gajo branco parecia-lhe uma Jorge Valentim Loureiro. Disse: pá, aquele que tratava-nos assim também era pá, dava assim para casa, é tal e qual. Sim, ele disse isso. O Tony é um ganda boss. Tony, onde é que ele Tony é da Nadia, não é? Assim, no Tractor do Irão. O gajo era o boss supremo daquilo. O Tony é um rei para eles. Claro que era. Curiosamente, num país onde não se pode beber nem um traçadinho. Não, ele lá. Se calhar agora já não. Ele já mudou aquilo. Mas ele também foi para lá. Ele é que já deve ter deixado de beber. Tá boa. O João Moreira e o Santo têm um podcast, o Bingo, e João Moreira disse lá a certo ponto que o pai dele foi colega de carteira do Tony. É sim. Ali na Nadia. Era na Nadia, exatamente. Portanto, nós temos aqui um esquadrão da Nadia que é José Cid, Tony. É isso que eu ia dizer. José Cid é de Moufores, não é? Que ele é sempre específico. Tu costumas esconder também nos arbustos dele? Temos aqui pessoal da Nadia da pesada. O pessoal da muito pesado. Muito potente. Como é que se diz? Da velha guarda. Muito bera. Sim, senhor. Está certo. Mas o Tony também se parecia com eles, que aquele bigode morsa que ele tinha à frente. Sim, o Tony era de lá. Facilmente se confundia com... É bom para as tempestades de areia. Filtra. Não consegue respirar na mente. Não parte os dentes, não é? Quando aquilo vem. Aí não parte os dentes. Vocês lembram-se aquele mítico vídeo do Tony a dizer que mandava o gajo ir treinar 300, 400 cantos? Vagamente, sim, lembro disso, sim. É incrível. Mas o gajo o gajo estava bruto. E o Tony, no dia que se veio embora, cantou a balada da despedida.
Coimbra, lá para o gajo do Irão. Nunca viram. Então eu vou. Ele é mesmo um boss. Falem então qualquer coisa que eu vou só encontrar esse vídeo. Outro gajo que andou por lá também foi aquele. A minha cultura enciclopédica de futebol é esta. Não me lembro do nome dele, nem do clube. Mas aquele gajo que era treinador do Porto e foi para lá, para um país qualquer do Irão. O Vítor Pereira. Sim. É esse. I speak the truth! Exatamente. Também fez speak the truth. Também fez assim fez um espetáculo assim. Porque aqueles gajos lá não sabem jogar a bola. Mas pô-lo não. Estás a ver? Tu vais para lá. As coisas assim, não sabem jogar a bola. É só areia. Tu vais para lá. Aquilo, eles chegam a contar, tipo, quando vem esta história de Ramadão, pá, ninguém liga a bola, não se alimentam nem nada. Fraco? Tu não consegues. Tu nunca consegues. O campeonato deve parar nesta altura. Nem conseguem pôr os calções. Não param, os gajos é que não comem. Tipo, tem muito bons era no futebol praia. É isso que eu estava a pensar. Pô, eles deviam ser muito bons nisso. E depois os gajos têm tipo. O gajo contava que os jogadores às vezes, olha, hoje não vou porque tenho que levar a minha mãe ali ao hospital. Nós estamos aqui com um problema. Então, não estamos a gravar. Não, isto não diz é o tempo que está a gravar. Então pronto, olha, controlas por relógio antiga. Tenho que ir a ver aqui devagarinho. A antiga, tens que ir à antiga. 10 horas. Vamos lá ao Tony. Vamos ao Tony. Então vá. ویراه او برای اینکه دم به تله نده میزنه زیر آواز. Coimbra é mais encanto na hora da despedida. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. O refrão está a ser. Lá está! Curiosamente, foi a única parte que eles perceberam. Porquê que foi isto? Porquê que ele cantou? Não sei, mas o Turismo do Centro deveria ter patrocinado este vídeo. Este momento. Digo eu, não sei. Eu acho só aquela parte do loló. Há muito tesouro que não sabemos que existe. Não fazia, não? Ali se calhar nas décadas anteriores também, mas ali na década de 90, os jogadores de futebol, aquilo era quando eles se deslargavam, aquilo a bebinho e a comer, aquilo era houve várias baixas. O Tom Madeira era incrível. Não percebi quando a parte em que tu disseste quando eles largavam o futebol. Sim. Como assim? Já o faziam antes, quando jogavam. Quando eles se deslargavam. Sim, mas o que não era largado o futebol, era quando se livravam. à mesa. Quando começavam a comer comer e a beber. Os gajos dessa altura viam mais do que os de agora. Acho que agora eles são mais, controlam-se mais. Mas é uma questão geracional. E vocês facilmente, por exemplo, hoje apanha-se o que entram a fumar, ui, que crime. Tu antes vias o Nuno Gomes a limpar cigarros, era uma coisa incrível. Era uma maravilha. Era sempre a virar cigarros. Era isso só comer, não é? Coitado. Mas há pouco tempo eu estava a ver também de um gajo que tinha sido guarda-redes do Porto de Pai nos anos 70 e o gajo estava a dizer, eu estava no banco, estava a fumar o meu cigarro. Os gajos até era normal estarem no banco a fumar o cigarro no banco. O Fernando, eu lembro-me de ver o Fernando Santos e o Josualdo a virarem cigarros e o Jesus também. Não chegaram a ver jogadores a comer bifeinas ou que foi no banco? Sim, isso foi na Escócia. Qual é o mal? Não, mas antes, na década de 70, 80, o pessoal no intervalo era para vir fumar um cigarrito. Esse da bifana foi há pouco tempo e depois foi suspenso. Mas acho mal, então coitado. Mas agora não é tão normal, mas parece que anteriormente isso era tudo normal. E devia continuar a ser. Nós temos publicidades a marcas de tabaco em que era um médico, até havias mesmo um médico na publicidade a aconselhar a fumar um cigarrinho. Os médicos fumam Camel. Havia os médicos que fumam Camel. E se um médico fuma Camel, vocês não viram Mad Men? Sim. Na campanha era Chesterfield, não é? Portanto, o que eles queriam eram médicos a dizer que fumavam aquela marca. Se um médico fumar aquela marca é porque muito bom, só lhe pode fazer bem. Sim, e isso está muito ligado, aliás, são talvez as áreas que movimentam mais dinheiro, é a propaganda médica e tudo aquilo que envolve a personagem médico, não é? Sim, porque eles são os influencers do caraças. Claro, se o médico faz, o médico são os originais, são os Instagrams originais. Antes o Instagram era os médicos. Era. Lá está. Sim, agora
não sei, eu isto, ou sou eu que generalizo muito, ou parece que os médicos se vestem todos iguais. De branco, bata branca. Parece que sim. Não, a indumentária deles. Descreve lá como é que um típico médico se vestirá. Agora tenho visto, por exemplo, muitas médicas assim com uma saia que parecem aquelas formas de papel dos origamis? Não, dos queques. Aquela assim meio ondulada. Agora as mulheres andam assim com umas saias grandes, tipo com essa textura, saias prateadas. Prateada? Cabiram isto? Não, por acaso não. Então, mas vão ver futuramente. Já vi, mas era uma médica à beira da estrada. Essas são as melhores. São as melhores. Arrancam todas essas é que tratam da saúde. Quais são as matinés onde costumas ir, que é para não... E usam muito floreado. Isso é os médicos, não é? Aquelas camisas de fundo preto. Fundo preto com flores. Isso é o estampado. Isso é engraçado, que isso era uma cena que havia nas lojas chinesas que ninguém ligava e agora de repente é moda andar com esses floreados. Porque os chineses estão muito à frente. Mas os chineses punham aquilo, utilizavam aquilo, assim, isto é horrível, ninguém vai utilizar isto. E de repente as grandes marcas foram à loja chinesa e disseram, não, isto é que é bom. Afinal é bom. Depois, ainda nas médicas, eles gostam agora muito de usar umas sapatilhas tipo New Balance, mas de salto alto, cheias de cromados e beges. É verdade. Mas isso não é só as médicas, pá. Não, conta lá, Jiri. E a ideia que me dá é que as professoras primárias também. Eles têm assim uma atitude quase como... Vejam como eu sou super moderna e super jovem, estás a perceber? Eu, apesar do meu status quo ser muito elevado, sou um de vocês. Exatamente, é assim tipo isso. Se bem que isto custa um ordenado vosso. Sim, é a vossa renda. Depois, em relação aos médicos, aqui não só em relação aos médicos, mas também a um gajo que vai a um casamento e nunca usou sapatos, que é a pior invenção do século para mim, que é o sapatilha. Acabem com o sapato sapatilha. Ou é sapato ou é sapatilha. Isso também pode ser de um designer português. Não vou dizer nomes. Ai, que lindo! Mas com o nome lá. Sim, tem de ser. Tem um vizinho que usa e tem uma pinta lá. Então não tem, não. Esse designer português também tem sapatos, só sapato. Tem calma. Mas ele é culpado por apresentar essa oferta. O Miguel de Vidigueira. Esse vidigueiro. Mas sim, as médicas gostam muito desse. E tem outra coisa, pá. E são super jovens, tens razão. É, não é? Super fresh. E tem o cabelo quase como se tivessem saído do cabeleireiro todos os dias. E isso é uma coisa que eu não consigo perceber. Isso é garantido. Não sei como. Qual é o vosso posto médico? Que eu não... Onde é que vocês costumam ir, pá? Eu vou a Santa Clara. São médicos, não são médicos de posto médico. Não, isto é assim. Classe alta, é cardiologia e coisas assim. É o que cardiologia. Ok. Isso é mesmo assim. Tenho agora duas coisas que é agora já fora da classe de médicos, que é parem de fazer coisas em cortiça, a sério. Eu percebo o fascínio e dizer isso há anos, mesmo. Parem de fazer coisas em cortiça. Mas rolhas também, tipo rolhas, Mas quem compra muito isso são os turistas, pá. Adoram isso, pá. Fui à Baixa no outro dia, carteiras foleiras. Chapéus. Vocês estão a ver aquelas carteiras super foleiras que têm assim umas... Tipo assim, uns coisas. Dedos? Não, imagina, tens a carteira normal, não é? Sim. Depois tens a parte que abre da carteira. Sim, aquela aba. Nessa parte tem assim uns fiozitos. Uns farrapas, ok. Isso é tão foleiro, meu. Mas de cortiça? Cortiça. E tu a veres sapatos não, chapéus, pá, de cortiça. Sim, e tu a vês a velhada toda alemã e tudo a comprar aquilo. Olha, sabem o que é bom? Mas é preferível esses chapéus de cortiça do que aquele pessoal que tem nos carros sempre um chapéu de licoabeirão, pá. Eu acho que isso é o carro. Foi de graça. Mas isso foi uma noite qualquer. Mas deixem de pôr isso no carro, porque é que isso está atrás no carro? Mas o que é que incomoda? Não, incomoda são aqueles dois licoabeirões. Mas porquê tu tens dois aí? E se um deles for licoabeirão e o outro da EDP? Não é pior, pá. Olha pessoal, temos que ir à música. Vamos à música, não consigo ver o tempo que nós temos, 6 horas. mas pronto, ainda vou escolher.
podem dizer cenas. Já me aconteceu ir a uma festa da espuma. Saudades das festas da espuma. Eu fui onde apanhavas clamídia, lá está. E está às voltas. Clamídia e estalos na casa. E um dos brindes eram os chapéus. Lá está. E andava tudo com isso. Sim, na praia. Deixem-me só. Estão filas para ir buscar um desses. Mas depois põem-nos no carro. Estava a dizer que criar um bocadinho de polémica. Será que as feministas são contra as festas da espuma? Uma vez que há ali liberdade para apalpos e outro tipo de ações, se calhar menos impróprias. Não, elas não são contra, porque depois também há muito palmadão. Estás a ver? Então, o que? Mas lá está, mas levas sempre um palmadão de alguém. Mas podes estar a levar sem ter sido tu a tocar. Não interessa. Não interessa. Se és homem, é merecido. Se queres fritar a cabeça a uma feminista dessas, uma neofeminista, é perguntar-lhe: é crime apalpar o rabo a uma mulher que quer ser apalpada? Esta frase. E como é que sabes que ela quer ser? Ora, aí está, não é? Não sabes. Não sabes. É o mundo e vivemos hoje. A mulher que quer ser apalpada não tem o direito de ser apalpada. É isso que eu estou a perguntar. Mas também se fores perguntar depois, perde a pica. É esse o dilema do homem moderno, não é? Mas eu sinceramente... Quebra aqui já o romance com um contrato em que ela permite o avanço. O apalpamento. Ou arrisco tudo e vou para a prisão apanhar no rabinho? Mas acho que a resposta é simples. Eu, enquanto homem, antes queria ser abordado verbalmente por uma mulher do que ela mandar um grande apalpo. Uma mão no pênis logo assim. Logo ali a apertá-lo. Não havia aí grande interesse. Não, mas hoje em dia, isto obviamente estávamos a utilizar hipérbole. Ninguém avança com apalpo, espero. Mas mesmo a abordagem verbal, como estás a dizer, o encetar a conversa, já é uma microagressão. Então, eu não quero ser incomodada. Quem é que viu liberdade para falares comigo? Confesso que gosto que ela diga mais meu cafajeste do que... Mas isso estás habituado a um determinado vamos deixar os ouvintes a pensarem nisso e eles já nos dão uma resposta telepática. Por agora vamos ficar com música, vamos ficar com Tim Michel e Ménage en T do trabalho homónimo. Até já. Original, familial et divertissant pour toute la famille. Aujourd'hui à 15h. Je voulais dire que j'ai cramé le Store dans le micro-ondes. Alors j'espère que ça ne dérangera pas. Voilà. Ta grand-mère t'a contacté pour le slogan sur le répondeur de Monsieur Ayad. Espelho de Narciso, segunda e última parte.
Uma vez que isto só tem duas, não sei porque é que digo segunda e última, mas pronto. Queres ser preciso? Estivemos a ouvir Tim Shell com Manège Ante. Já passou. Olha o Marco. Pronto. Olha eu a não ser básico. Olha eu a não ser básico. Mal ser básico. Por acaso não sugeri isso. É Não lembrava isso, este nome. Vamos mandar um estouro então e mandar para o ar Anthony Bourdain. Todas as pessoas até ao dia de hoje manifestaram a sua homenagem a Anthony Bourdain, como se toda a gente fosse... O conhecesse primeiro. Sim, mas acho que pronto, também acho que estar a dizer isto já por si já é chato, não é? Sim. Também já começa a ser chato as pessoas Criticar. virem aqueles gajos a dizer mas nunca tinha ouvido falar tudo. Isso se calhar conhecia porque ele entrava nas nossas casas, não Ele era? veio a Portugal, ele fez pelo menos 3 programas em nos Portugal. Açores, a hilariante. Nos Açores. Acho que esse foi o primeiro. Foi o primeiro. Acho que houve um gajo qualquer que o levou a uma ou outra ilha para beber uma vida que só havia ali. Era gin. E isso na altura se calhar sim. Posso estar a exagerar, mas recordo-me da história assim, era uma vida básica. Senhor qualquer. António, chama-se gin tónico, veja lá. Nessa altura podia ser. Bem, vocês querem ouvir aquele excerto inédito das Peixeiras do Bolhão em termo de homenagem a Anthony Bourdain? Isto foi no The Part Unknown de Anthony Bourdain, quando ele visitou a cidade do Porto e foi conhecer as Peixeiras do Bolhão. Vamos ouvir. Não tiram assim as coisas, não. É de nós. Sim, bom dia. O meu marido foi um mês para o Brasil. 46. Sabe o que é que um colega dele me disse para eu fazer quando ele chegasse? Encher o bidé. Se os colhões for abaixo é porque ele não se estreou. Se os colhões subir para cima é porque ele consolou. E pronto, já fica aqui a dica. Meninas, isto é mentira. Não, é científico. Agora não obriguem os vossos rapazes a meterem os tomates no bidé. A lavá-los. Por acaso não sei se eles vão para para baixo ou se para cima. Tenho que fazer o teste, já não tenho. Depende da idade. Filma isso e no próximo mostra aí a pessoal. Os teus já batem na porcelana, a geria. Tens que tratar disso. Não, mas se calhar vão acima já. Já estão fibrosos. Agora imagina que um vai abaixo e outro vai acima. O Jiri, quando faz cocó, ainda tens uma hipótese. O Jiri, quando faz cocó e puxa o autocolismo, tem sempre medo. Que eles se vão embora. Podem ir atrás, não é? Aliás, quando eu me levanto, é que. Tu tens sempre uma toalha pronta, não é? O que é que prometemos no início deste programa? Desculpa, é verdade. Foi só. Nós temos a cabeça muito porca. Eu tinha aquele já. Não, porque ele tinha medo era de sair com os tomates borrados. Pronto, não querias que nós disséssemos, disseste tu, não foi? Topping só, topping. Exatamente. Dá uma cor. Acabou. Pronto, adiante, vá. Pronto, o senhor António Bourdain já lá foi. O António Bordalo. Já lá está. Mas tenho genuinamente pena, pô. Porquê? Gostavas dele? Gostava muito do homem e dos programas dele. Também gostava dos programas dele. E é estranho, porque eu pensei quando o gajo vi que ele tinha morrido, pensei que o gajo, se calhar o gajo já tinha uns 80 ou assim uma coisa. Isso também pensei nisso. Não, mas suicídio nunca pensei. Não, eu ouvi logo, foi logo suicídio. Por acaso não, ele morreu. Tu vias a tristeza no olhar dele, não é? Não, ele ouviu a notícia como suicídio logo. Não, eu ouvi na rádio, Anthony Bourdain suicidou-se. Ok, eu pensei que tu mal ouviste dizer que ele estava morto. Mas há uma coisa que fazem em relação aos artistas, não sei porquê. Portanto, se eu morrer, o Nuno morreu. Se for um artista, desapareceu. Eu andei durante anos, mas este gajo desaparece, aquele desapareceu também. Mas estes gajos fogem todos, ok. Mas quem é que desapareceu? Os artistas, quando tu te diriges à morte de um artista, não dizes morreu, só vis na rádio ou na televisão, o artista que desapareceu em 1979. Perdemos. Sim, mas ele perdeu-se. Não, eu não sei onde é que o pus. Eu, enquanto puto,
andei ali uns tempos que eu estava assim, então, mas caralho, estes gajos aparecem todos. Chegam a uma certa idade e onde é que eles vão? Onde é que estes gajos vão? Não é? Não sei se era o facto das pessoas terem medo, acharem pesado, dizer morreu. Morreu, acabou. Sim, tinham medo de dizer, não é medo, isto tem um certo. Estás a ser insensível. Dignidade ou respeito. E o Nuno agora está a ser insensível para com as pessoas que acreditam que há vida para além da morte. Portanto, não há. Sim, respeitar essa crença. Olha, respeitar a queima das fitas? Por acaso, a semana passada foi uma semana em que tive o prazer, ou pelo menos tempo, para ver conteúdos cinematográficos e televisivos, e vi o filme, não sei se aquilo é documental ou não, porque não é. Acho que aquilo é ficção, mas do Eduardo Lourenço. O filósofo português, ex-professor da Universidade de Coimbra, Eduardo Lourenço. Labirinto da Saudade, que é o título de um livro que ele lançou em 1974, acho eu, e que é considerado um dos maiores pensadores de português. Aliás, ele é até conselheiro de Marcelo, do presidente Marcelo, e então nesse filme figuram pessoas como o Ricardo Araújo Pereira, o Gregório do Vivier, Cisa Vieira, por exemplo. Deu na RTP, porque eu acho que ele estirou depois no cinema. Sim, a ideia foi essa. Deu primeiro na RTP e depois estirou no cinema. Certo, porque no cinema não ficou mais do que uma semana. Porquê? Porque as pessoas não foram ver. Então, tinha aí o Avengers para ver, mas estás doido, e o Deadpool. E curiosamente houve um gajo, e eu só tenho que agradecer a esse gajo, e houve um gajo que carregou aquilo completo para o YouTube, durou lá 3 dias, eu vi no dia antes daquilo ir abaixo e fiquei no dia a seguir, quando eu fui carregar no link e ele já não funcionava, fiquei assim, a primeira vez na minha vida em que eu vi uma coisa que foi bloqueada, mas consegui vê-la antes dela ser bloqueada. E pronto, olha, consegui ver, está engraçado. És um privilegiado. Isso, está engraçadinho, acho que é uma Labirinto da Saudade. Labirinto da Saudade. Acho que está. E aparece lá a Adriana Calcanhote. Mas pronto. Também. Essa agora não é. Mas essa não foi é. cá. Está cá. Mas está a dar aulas? Eu acho que já não está. Ela esteve aqui, mas já não está a dar aulas agora. Teve outro semestre, sim. Sim. Por acaso não fazia ideia que era professora na universidade. Não é professora, não tem esse título de. Dá uma cadeira, mas é tipo. É auxiliar. Tipo isso. De ação educativa. Até seria. Ela com um pau. É contínua lá. Ai, menina, o que é que vai tomar? Não, ela dá. Como é que chama aquilo? Eu acho que é para os putos, acho que é extracurricular. As ASEC. Como é que se chama aquele pessoal que dá formação aos que para as creches e o caneco? Qual é? Vamos deixar os nossos ouvintes responderem isso, diria, enviando uma mensagem para o Espelho Narciso. Eu digo isto porque ela, como tem aquelas músicas de o avião sem asa e não sei o quê. Só podia ser. Música do Jim Jam. Exatamente. Ela e a Xena Toc Toc. Não sei, a mim só me parece que isto é, como é que eu ia explicar? Isto é atrair brasileiros para virem estudar para Coimbra. Pronto, eu acho que isto é mais uma atração do que uma valência que as pessoas possam ter. Mas há muitos. Não sei se os brasileiros iriam pensar, a Adriana está ali, vou para lá. Acho que sim, acho que legitima. Para isso iam para os outros brasileiros todos que ainda têm lá. Assim como Lula da Silva também. Os brasileiros que condecorado. Que eu conheço que vêm para roubar mais faz. Diz. Os brasileiros que eu conheço que vêm para Coimbra é mais pela questão de ser a Universidade de Coimbra, nem ser a melhor de Portugal, exatamente, digamos assim, que não é, que é a europeia, sim. Atualmente é o Porto, mas como assim? A melhor universidade. Sim, agora o ranking e tecnológico é Aveiro. Sim. Cada uma na sua especialidade. Por exemplo, é o Porto, sem dúvida. Dentário. O quê? Mas sabes Coimbra? Como é que é? Gerido. E nós vivemos numa bolha, não é? Não sei se tens a noção, mas em termos de medicina, não, Gerido. Estás enganado. Então investiga e depois vais-me dizer. Claro, então a medicina e direito sempre estiveram lá em cima. Pois, isso era antigamente. Isso era antigamente. Não? Olha, vai haver aqui tal já em estúdio. E é como este gajo está a falar. Até Aveiro nos passou já. Tecnologicamente garantido. A nível tecnológico.
Coimbra parou um bocadinho, ficou um bocado acomodou-se com esta coisa de sermos os melhores, mas os outros começaram a mexer-se e a evoluir. Portanto, os brasileiros que vêm para Coimbra vão ao engano, não é? Eles queriam ir para o Porto e para o Não. Os gajos que estudam Direito, e se tiverem um diploma do Estado de Coimbra, lá vale muito. Sim. Não, mas europeu, isso ainda tem muito diploma europeu. Sim, mas o Estado de Coimbra também tem o seu peso lá. Sim, ainda Coimbra lá fora ainda tem algum nome, não é? E as cadeiras, as notas cá em Coimbra são muito difíceis. Ter um 16 aqui é um 18 ou um 20. Tens de fazer mais grandíssimos favores. Sim, portanto, aquele pessoal que tem mesmo 18 anda a dormir com o professor. O quê? Isso nunca acontece. Estou a brincar. Isso também é sempre aquela coisa daqueles professores. Há pessoas que dizem, nunca vou dar um 20. Um 20. Porquê? Porque ninguém é perfeito. Por acaso é um bocado estúpido. E 0. Quando há pessoas que realmente merecem o 20. Sabes porque é que eles nunca vão dar 20? Porque tu não estiveres lá. Não, porque nunca tiveram. Pois, ou então não há ninguém melhor do que eles tiveram e não querem que. Sim, mas há muito isso. Aqui este galifão, limpar. Cuidado com isto. Mas 19.4. Portanto, em Direito, Coimbra. Olha, Nuno Ferreira. Não estou aqui a ver medicina, eles não especificam. Só se for ciências biológicas. Se for ciências biológicas é Coimbra, efetivamente. Não faço aqui isso. Farmácia não. Farmácia é o Porto. Olha, tal. Depois, lá está. Se for ciências biológicas, já nas disciplinas relacionadas com medicina, destaca para as universidades do Porto 301.400 e Coimbra 301.400. Toma! E Lisboa 301.400. Estás a ver. Portanto, estão todas no mesmo patamar. Tudo ali. Eles não especificam assim ninguém se chateia, que fofos. Mas isto é de veras mas é para tu veres como é que o Porto, entretanto, já passa ou está ao mesmo nível de Coimbra. A universidade, tu a dizer. Sabes que a Universidade de Coimbra fechou-se muito dentro do seu próprio conservadorismo. Não é óbvio? A Faculdade de Direito aqui diz que é melhor, não sei o quê, mas é também a mais conservadora, não é? Por isso... Sim, não se renova, e vocês veem até a nível de... Também já saímos dali há alguns anos, não sei como é que está agora. A nível do TAGB, não é? Que não vem cá ninguém, ou tipo, são os gajos que também controlam basicamente, não é? Ou vem cá quem eles... Como assim? Estás a falar das entidades culturais, dos agentes culturais que têm um bocadinho aquele pedantismo, não aceitar tudo o que vem aí. Sim, também é um bocado. Sim, mas acho que isso não tem nada a ver com o ranking da... Sim, eu não estou a dizer que tenha a ver com isso, estou a dizer é que estás a falar que o Coimbra fechou-se um bocado. Eu acho que fechamos... Algum elitismo que não permite uma abertura a coisas novas. A Coimbra nunca foi aberta. Essa é a diferença. O que eu isso dizer? Não sei nem tu estudaste. Mas devia ser. Nós estamos a falar. Mas devia ser porque com tanta gente que passa aqui de fora, tu devias, como bem pessoal de fora, nova experiência. Sim, isso é agora. Agora não. Isso nunca foi com essa abertura que se pensa que foi. Porquê? Porque tu, num período pré-25 de Abril, 1974, quem estudava era quem tinha dinheiro. Em princípio, era filho de fascista e de capitalista. Não sei se já existia capitalismo nessa altura em Portugal, mas quem ia para a universidade não era os que passavam fome, estás a perceber? Mas por outro lado, depois tinhas as reuniões dos comunistas e tudo mais. Claro, tinhas os filhos rebeldes dos barões da indústria. Exatamente, e tinhas também na altura as repúblicas onde se reuniam para falarem e debaterem sobre... Os saraus. Sim, mas isso está... Eu estive a ver no outro dia, se forem ao arquivo da RTP Digital, está lá os anos 60 em Portugal, uma reportagem em 4 partes em que a quarta parte é toda ela direcionada para Coimbra e notas e vês isso. Portanto, aquilo era uma reportagem dos anos 80 a retratar os anos 60. E eles dizem que aquilo em Coimbra havia um conservadorismo imenso e que era uma cidade muito fechada, e ainda é. E ainda se nota em algumas áreas, sobretudo no estado de Coimbra, todas as áreas de Direito e Medicina são completamente... E há essa cena toda de eu sou Direito de Coimbra, o professor de Direito de Coimbra, que é tipo o juiz e júri de toda a gente. E o professor que só dá 13 porque acha que tu não tens... ninguém tem valor. Ninguém tem valor. Tu não podes nunca questionar um professor e quando o fazes, isso sofres quase uma represália. Não, aliás, vai mais longe do que isso. As pessoas
têm que se vestir de uma maneira muito própria para serem aceitos na universidade, na Faculdade de Direito e de Medicina. Não pode ser ninguém rebelde. Vamos vestir o nosso pijaminha, já está na hora. Vamos para a cama, amor. Se calhar estamos a mais. Não, a cama está aberta. Deixa estar. Obrigado pela oferta, é generoso. Se calhar ainda ali tomar um café. Se calhar vou lavar o corpo e a mente. Bem, não é meia-noite, mas são quase 11 horas e vamos fechar com Grace and the Midnight Angel. Portanto, o anjo da meia-noite que veio uma hora antes, do trabalho Heart Whispers, um EP. Vamos ouvir Tears of a Wish, portanto, as lágrimas de um desejo. Ainda bem que traduziste. Bom. Fica muito bem, nós regressamos para a semana, 2 a 8 dias. Cá estaremos, se Deus quiser. E as pessoas que, em vez de dizerem, por exemplo, falámos, dizem só falamos. Mas o que é que tens contra mim? Nós falamos ontem. Falamos ontem? Sim, há pessoas que não acentuam a palavra. Acham que é a mesma coisa. Para mim, tranquilo, desde que não seja ele disse ela. Ele disse ela? Ele falou a ela. E aquelas pessoas que dizem aquela. Ele é mau rapaz, que é que. ou então aquela. Ou aquelas pessoas que dizem assim, para falar de miúdos. Para ele, olha para ele. Tu é que és. Há muito isso. Inside the looking glass, mystery unfolds. The future knows. Tears of love.